Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Letícia Vital Gomes, sou aluna de Sistemas de Informação na Universidade Unip e essa é a nossa extensão comunitária. Hoje eu vou falar um pouquinho para vocês do HTML, explicar como funcionam algumas coisas e em outro vídeo eu vou passar os códigos e os significados deles. Bom, o HTML é uma linguagem de marcação de hipertexto. É o código que você usa para estruturar uma página web e seu conteúdo. Por exemplo, o conteúdo pode ser estruturado em parágrafos, em uma lista com marcadores, ou até usando imagens e tabelas mesmo. Como o título sugere, este artigo, esse vídeo, ele vai fornecer uma compreensão básica do HTML e as suas funções. Mas então, o que é HTML? O HTML não é uma linguagem de programação como muitos pensam, e eu mesma, antes de entrar na faculdade, eu achei que era uma linguagem de programação. Mas ele é uma linguagem de marcação, usada para definir a estrutura do seu conteúdo. O HTML consiste de uma série de elementos que você usa para delimitar ou agrupar diferentes partes do conteúdo, para que ele apareça ou atue de determinada maneira. As tags anexas podem transformar uma palavra ou uma imagem no hiperlink. Pode colocar palavras em itálico, pode aumentar ou diminuir a fonte e assim por diante. Por exemplo, eu vou colocar uma linha de um exemplo aqui para vocês. Nossa frase de exemplo. Meu gatinho é muito mal-humorado. Se quiséssemos que a linha permanecesse por si só, poderíamos especificar que ela é um parágrafo, colocando em uma tag de parágrafo. A tag de parágrafo é o P. Então, abre P, meu gatinho é muito mal-humorado, fecha P. A anatomia de um elemento HTML. Vamos explorar esse parágrafo que a gente fez mais profundamente. Como eu disse, a abertura de tag é o P. Meu gato é muito rabugento, se torna o conteúdo dessa tag. Fechamento de P é o fechamento da tag. E o elemento engloba tudo. Então, vamos explicar mais um pouquinho para vocês sobre cada um desses. As principais partes de um elemento são a tag de abertura, que consiste no nome do elemento, no caso P, envolvido em parênteses angulares de abertura e fechamento. Isso demonstra onde o elemento começa ou onde seu efeito se inicia. Nesse caso, onde é o começo do parágrafo. A tag de fechamento. Isso é a mesma coisa que a tag de abertura, exceto que inclui uma barra antes do nome do elemento. Então, isso demonstra onde o elemento acaba. Nesse caso, onde é o fim do parágrafo. Esquecer de incluir uma tag de fechamento é um dos erros mais comuns de iniciantes e pode levar a resultados estranhos ou até mesmo o erro do código. O conteúdo. Esse é o conteúdo do elemento, que nesse caso é apenas o nosso texto, do gatinho. O elemento. A tag de abertura, a de fechamento, e o conteúdo forma o elemento. Então, todos formam o elemento. Elementos também podem ter atributos que parecem assim. Podemos ver o P, o atributo, nossa frase e o fechamento do nosso P. Atributos contêm informação extra sobre o elemento que você não quer que apareça no conteúdo real. Aqui, o class é o nome do atributo e editor not é o valor do atributo. O atributo class permite que você forneça ao elemento um identificador que possa ser usado posteriormente para aplicar ao elemento informações de estilo e outras coisas. Um atributo sempre deve ter um espaço entre ele e o nome do elemento, ou o atributo anterior se o elemento já tiver um. 2. O nome do atributo, seguido por um sinal de igual. E 3. Aspas de abertura e fechamento envolvendo todo o valor do atributo. Nota: os valores de atributos simples que não contêm espaço em branco, ou qualquer um desses caracteres, podem permanecer sem aspas, mas ele é recomendável colocar em todos os valores de atributo. Por quê? Porque isso vai tornar o código mais consistente e compreensível, e você não vai dar chance ao erro. Porque pode dar erro sim se você não
transformar isso num hábito. Aninhando elementos. Bom, você pode colocar elementos dentro de outros elementos também. Isso é chamado de aninhamento. Se quiséssemos afirmar que nosso gato é muito mal-humorado, a gente poderia envolver a palavra muito em um elemento strong. O que significa? Que a palavra deve ser fortemente enfatizada. Quando a gente, por exemplo, a gente quer falar que ele é muito mal-humorado, muito. Muito é uma coisa grande, é uma coisa forte. Então, a gente colocaria P. Meu gatinho é o strong no muito, fecha strong, mal-humorado, fecha P. O que vocês veem aqui é que a gente abre o P em primeiro, mas a gente não fecha o P antes do strong. E a gente vai entender isso. Você precisa, no entanto, certificar-se de que seus elementos estejam adequadamente alinhados. No exemplo que a gente mostrou, a gente abre o elemento P, depois o elemento strong. Portanto, temos que fechar primeiro o elemento strong e depois o elemento P. Por exemplo, esse código que eu vou passar para vocês está incorreto. P, meu gatinho é strong, muito mal-humorado, fecha P, fecha strong. Ele está errado, esse código está errado. Os elementos, eles precisam ser abertos e fechados corretamente para que eles estejam claramente visíveis dentro ou fora um do outro. Se eles se sobrepuserem conforme mostrado acima, seu navegador tentará adivinhar o que você está tentando dizer, o que pode levar a resultados inesperados. Então não faça isso. Sempre veja certinho quem você deve fechar primeiro, quem você deve fechar depois. Elementos vazios. Alguns elementos não possuem conteúdos e são chamados de elementos vazios. Vamos considerar o elemento IMG que temos na nossa página HTML, tá bom? IMG, SRC, imagens Firefox e com PNG. Out, igual minha imagem de teste. Fecha. Ele contém dois atributos, mas não há tag IMG de fechamento. Então não há um conteúdo interno. Isso acontece porque um elemento de imagem não envolve conteúdo para ter efeito em si mesmo. A sua proposta é incorporar uma imagem na página HTML no lugar que o código aparece. Anatomia de um documento HTML. Isso resume o básico dos elementos HTML individuais, mas eles não são úteis por si só. Agora vamos ver como que esses elementos individuais são combinados para formar uma página HTML inteira. A gente vai visitar uns códigos que eu coloquei aqui de exemplo. Então, podemos ver o doctype, HTML, head, o meta-char-set, match-name, title, head, body, o MG que a gente acabou de falar, fechamento de body, fechamento de HTML, fechamento do head, que eu acabei esquecendo de falar. Aqui nós temos o doctype, que eu falei para vocês, que é a parte inicial obrigatória do documento. Nas névoas do tempo, quando o HTML era muito novo, por volta de 1991, 1992, doctypes eram criados para agir como links para um conjunto de regras que a página HTML tinha que seguir para ser considerado um bom HTML. O que poderia significar que a checagem automática de erros e outras coisas úteis. No entanto, atualmente elas não fazem muito sentido e são basicamente necessários apenas para garantir que o documento se comporte corretamente. Então, isso é tudo que você precisa saber sobre o doctype. O HTML, fechamento de HTML. O elemento HTML, esse elemento envolve todo o conteúdo da página e às vezes é conhecido como um elemento raiz, sabe? Head e fechamento head. O elemento head, esse elemento, ele age como um recipiente de tudo o que você deseja incluir em uma página HTML, que não é o conteúdo que você quer mostrar para quem vê sua página. Isso inclui coisas como palavras-chave e uma descrição que você quer que apareça nos resultados de busca.
O CSS, que vai ser um tema que vai ser postado também, se não me engano até já foi, ele é feito para dar o estilo a esse conteúdo. Declarações de conjuntos de caractere, etc. O MetaChar set. Esse elemento ele define o conjunto de caracteres que o seu documento deve usar para o UTF-8, que inclui praticamente todos os caracteres de grande maioria dos idiomas escritos. Essencialmente, agora, ele pode manipular qualquer conteúdo textual que você pode colocar, mas não há razão para não definir isso, e assim pode ajudar a evitar alguns problemas no futuro. O title, fechamento de title, ele define o título da sua página, que é o título que quando a gente vai pesquisar, ali na aba, na guia do navegador, é onde a sua página é carregada. Então ele é usado para descrever as páginas quando você adiciona os favoritos. O body, fechamento de body, contém todo o conteúdo que você quer mostrar ao público. Body, corpo, né? Que visita a sua página. Seja texto, imagens, vídeos, jogos, faixas de áudio reproduzíveis ou qualquer outra coisa. Imagens. A gente vai voltar um pouquinho a nossa atenção para o elemento IMG novamente, tá bom? IMG CRC, imagens Firebox e com PNG out, igual. Minha imagem de teste, fecha. Como dissemos antes, isso incorpora uma imagem na nossa página na posição que ela aparece. Isso é feito pelo atributo CRC, Saucer, que contém o caminho para o nosso arquivo de imagem. Incluímos também um atributo, né, que a gente pode ver, o Alt, Alternative. Neste atributo, a gente especifica um texto descritivo para os usuários que não podem ver aquela imagem possivelmente devido aos seguintes motivos. Vamos mostrar os motivos. 1. As pessoas, né, que visitam seu site podem ser deficientes visuais. Usuários com deficiências visuais significativas costumam usar as ferramentas chamadas leitores de tela para ler os textos alternativos para eles. 2. Algo deu errado, fazendo com que a sua imagem não seja exibida para os usuários. Por exemplo, tente alterar deliberadamente o caminho dentro do atributo CRC para você ver como ele vai ficar incorreto. Se você salvar e recarregar a página, você deve ver algo assim no lugar da imagem, My Test Image. As palavras-chave para o texto alternativo são texto descritivo, descrição. O texto alternativo que você escreve deve fornecer aos leitores imagens suficientes para elas terem uma boa ideia do que a imagem está mostrando. Por exemplo, o nosso texto, minha imagem teste, não é bom para todos, não é bom para todo mundo, né? Então, uma alternativa muito melhor para o nosso logotipo do Firefox seria a logo do Firefox, uma raposa em chamas envolvendo a Terra. Tente criar um texto alternativo melhor para sua imagem agora, com essas dicas que eu te passei. Marcando o texto. Essa seção que a gente vai falar agora, ela vai abordar alguns assuntos do HTML essenciais que você usará para marcar o seu texto. Cabeçalhos. Os elementos de cabeçalho permitem especificar que certas partes do seu conteúdo são títulos ou subtítulos. Da mesma forma que um livro tem o título principal e os capítulos possuem títulos e subtítulos. Um documento HTML também tem. O HTML contém 6 níveis de título, o H1 até o H6, embora a gente normalmente só use de 3 a 4. Aqui tem o nosso exemplo, 4 níveis de título. H1, meu título principal, fecha H1. H2, meu título de alto nível, fecha H2. H3, meu subtítulo, fecha H3. H4, meu segundo subtítulo, fecha H4. Nota, importante, qualquer coisa em HTML que esteja entre as tags e
ou ponto de exclamação é um comentário HTML. O navegador ignora os comentários enquanto renderiza o código. Então, em outras palavras, eles não são visíveis na página, apenas os códigos que você colocou. Os comentários HTML são uma forma de escrever notas úteis sobre o seu código ou lógica. Parágrafo. Como a gente explicou lá no comecinho, os elementos P são para conter parágrafos de texto. Então, você usará com frequência para marcar um conteúdo de texto regular. Vamos mostrar novamente. P, este é um parágrafo simples, fecha P. Listas. Muito do conteúdo da web é de listas. E o HTML tem elementos especiais para elas. Listas de marcação sempre consistem em pelo menos 2 elementos. Os tipos mais comuns de listas são ordenadas e não ordenadas. Então, aqui, por exemplo, vou falar um pouquinho de listas não ordenadas. São para listas onde a ordem dos itens não importa, como uma lista de compras, por exemplo. Essas são envolvidas em um elemento que é UL. Já as listas ordenadas, elas são para as listas onde a ordem dos itens importa, como se fosse uma receita, por exemplo. Essas são envolvidas em um elemento OL. Então, listas ordenadas, UL. Listas ordenadas, OL. Listas não ordenadas, UL. Cada item dentro das listas é posto dentro de um elemento LI, item de lista. Por exemplo, se nós quiséssemos tornar uma parte de um parágrafo numa lista, abre P, na Mozilla somos uma comunidade global de tecnólogos, pensadores e construtores trabalhando juntos, fecha P. Se a gente quisesse fazer uma lista com esse texto que eu li para você agora, seria P, na Mozilla somos uma comunidade global de, fecha P. O L, que é, como mostrei para vocês, listas não ordenadas. E depois LI, de lista. Abre LI, tecnólogos. Fecha LI. Abre LI, pensadores. Fecha LI. Abre LI, construtores. Fecha LI. Depois de tudo, fecha o L. Fizemos a nossa lista dos 3. Colocamos mais um P de parágrafo. Trabalhamos juntos. Fecha P. Links. Os links, eles são muito importantes. E eles são o que fazem da web ser de fato uma rede. Então, para adicionar um link, nós precisamos usar um elemento simples, que é a. Normal. É a forma abreviada de âncora. Para transformar o texto do seu parágrafo em um link, a gente tem que seguir essas etapas. Escolha algum texto. Então, vamos usar aquele texto que a gente usou no slide anterior, Mozilla Manifesto. Envolva o texto em um elemento A, assim como está aqui no exemplo, abre A, Mozilla Manifesto, fecha A. Dê ao elemento A um atributo href, como mostrado abaixo. A, href, Mozilla Manifesto, fecha A. Preencha o valor desse atributo com o endereço web que você deseja vincular o link. Então, por exemplo, esse aqui, o nosso é https://www.mozilla.org/pt-br/about/manifesto, fecha aspas. Você pode obter resultados inesperados se você omitir a parte https ou http o chamado protocolo. No começo do endereço web, Então, depois de criar um link, clique nele para a gente ter certeza de que ele está indo para onde você deseja, para você não passar um link errado. Nota, o href pode parecer, numa primeira impressão, uma escolha obscura para um nome de atributo. Se você está tendo problema para lembrar do nome, lembra que significa hipertext, referência em hipertexto.
Bom, nossa conclusão do nosso vídeo. Se você seguiu todas as nossas instruções, você deve terminar com uma página que pareça algo do tipo. Tá vendo a nossa descrição da raposinha, o que a gente quer que esteja lá na aba, o nosso link, o nosso título. Bom, essa foi a nossa aula sobre HTML. Espero que vocês tenham gostado bastante. Vai ter mais vídeos sobre